Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições nesta carta escrita à igreja de Éfeso. A ideia é que eu sempre aproveito esse momento da Santa Ceia para dar uma pausa na nossa série e expor outras coisas para os irmãos, mas a ideia é que a gente sempre volte até concluirmos aí a carta de Paulo aos Efésios. Já estamos caminhando para o fim, né, desta carta. Este é o 18º sermão que nós estamos ouvindo e que os irmãos ouvirão nesta exposição deste texto sagrado da palavra do Senhor. Hoje, especificamente, vamos ficar aí no bloco que vai do verso 5 até o verso 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 5 até o verso 9. Peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Efésios 6, a partir do verso 5, diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção e iluminação nesta hora. Deus, nós rogamos que o Senhor fale conosco, fale com o teu povo através da tua palavra, que haja fidelidade na exposição e corações férteis para compreendê-la, recebê-la e aplicá-la, Deus. Que este evangelho que acabamos de ler aqui, que transforma todas as áreas das nossas vidas, possa penetrar em nossos corações, mudando, Deus, aquilo que nós somos, moldando, Deus, moldando-nos segundo a tua vontade, imagem e querer a cada dia, em nome de Cristo Jesus, que a ti oramos. Amém. Irmãos, existe no nosso meio, no meio evangélico, de um modo geral, uma ideia muito equivocada do que é a vida cristã de um modo geral. E esse, inclusive, também é o conceito que aqueles que não fazem parte da igreja, não pertencem ao Senhor, também os têm. É a ideia dessa separação entre a vida cristã, a vida com Deus, e a sua vida secular. De um modo geral, inclusive dentro das igrejas, infelizmente, isso é algo que nós precisamos ensinar constantemente, porque essa é uma ideia que ainda permanece nos nossos dias. É a ideia de que o que significa ser crente? O que significa ser um servo de Cristo? Significa ir para a igreja, servir ao Senhor, ajudar os pobres, não é? A cantar, louvar, ter uma fé, acreditar em Deus. Mas o que tem a ver isso com os seus problemas emocionais? Não, problema emocional não tem nada a ver, aí a gente procura o profissional. O que tem isso a ver com os seus negócios? Não, negócio tem nada a ver, a área é a administração de empresas. O que tem a ver com a nossa visão acerca de leis? Não, aí isso aí não tem nada a ver com cristianismo, isso aí é o pessoal do jurídico, é o pessoal do judiciário, mistura as coisas. O que tem a ver a nossa visão cristã com moda ou culinária? Não, e misturou tudo de novo. Não tem nada a ver. Moda é o pessoal de arte, culinária é o pessoal que cozinha.
De um modo geral, é triste, mas parece ser essa a visão prática, principalmente, da sociedade e do mundo evangelical. E aí, essa é uma das teorias, ou uma das bases resgatadas pela Reforma Protestante, não inventadas por eles, mas resgatadas pela Reforma Protestante, de mostrar que quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, irmãos, quando alguém nasce de novo, toda a sua vida e todas as áreas da sua vida precisa refletir este Evangelho. Se por um lado o pecado veio para corromper todas as áreas da nossa vida, e é exatamente isso que acontece, né? Na vida do ímpio, na vida do incrédulo, não há uma área sequer na vida dele que não seja corrompida, manchada, influenciada pelo mal e pelo pecado. A ideia é que quando o Evangelho adentra a vida do indivíduo, adentra a vida do homem, a mesma coisa precisa acontecer. Isso não muda apenas o modo como ele olha para Deus e enxerga Deus. Isso tem que mudar o modo como ele olha para as pessoas e enxerga as pessoas. Isso tem que mudar o modo como ele olha para a medicina, para a física, a química, a matemática, a política, a psicologia, a ciência, o trabalho, a vida. Isso é Evangelho. Viver este Evangelho apenas nas quatro paredes da igreja, num dia da semana, isso é religiosidade, irmãos, barata, da mais pueril possível. Muito presente, inclusive, no cristianismo brasileiro, né? Que numa sexta-feira não come carne, porque é um pecado, mas traz-se a esposa, rouba, mata e enche a cara de cachaça e de drogas, nessa mesma sexta-feira, mas carne a gente não come, só come peixe. É fruto de uma visão superficial de vida com Deus, de religiosidade, que é olhar para a vida com Deus como uma simples cumprimento de regrinhas e de lista do que pode e não pode fazer. O Evangelho é muito mais que isso, irmãos. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho significa que algo entrou na sua vida, mudou a sua vida, e a sua forma de pensar, de enxergar e ver o mundo precisa mudar completamente. E não pode existir uma área sequer na sua vida que Deus não esteja lá e que os seus pensamentos, atitudes e ações não sejam moldadas por esse Deus que se revela em sua palavra. E que isso tem a ver com o texto que nós lemos de Paulo? Tem tudo a ver. Porque Paulo começa a carta aos Efésios, permita-me recapitular, mostrando como era a nossa vida com Deus. Olha, vocês viviam mortos em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Vocês eram filhos da ira, como também os demais. Viviam como filhos da desobediência. Vocês não eram filhos de Deus, eram filhos da desobediência. Mas agora vocês nasceram de novo. Agora vocês são vida nova em Cristo. Vocês agora têm vida. Vocês agora são um só povo, um só Senhor, e obedecem a esse Senhor. E Paulo gasta os 3 primeiros capítulos de Efésios para mostrar o que significa essa vida nova em Cristo, né? Isso significa abandonar pecados, abandonar a forma como você vivia outrora, abandonar as coisas que pertenciam ao velho homem. E agora você precisa ter essa vida nova em Cristo Jesus. Isso muda o modo como você vai se relacionar uns com os outros, sem separações, sem divisões. E aqui tem um contexto bem próprio, né? Que era a divisão que existia entre gentios e judeus convertidos ao cristianismo. E Paulo tenta quebrar essas barreiras. Isso vai influenciar diretamente o modo como você vai se relacionar com as coisas deste mundo. É por isso que Paulo vai falar sobre santidade, sobre santificação, sobre processo de crescimento, de amadurecimento. Isso vai mudar a sua vida por completo, passando inclusive pelo modo como vocês, mulheres, vão se relacionar com os seus maridos. Porque se vocês, enquanto mulheres, nasceram de novo e agora são novas criaturas em Cristo Jesus,
vocês não podem agir como agem as demais esposas. Vocês precisam agir como agem as mulheres consagradas ao Senhor. Por isso, sejam submissas aos seus maridos. Vocês, homens, sim, irmãos, num contexto onde havia uma visão muito deturpada e equivocada do que era a liderança masculina, e Paulo tinha noção disso. Nesse contexto, Paulo diz: olha, vocês enquanto homens não podem agir como os demais homens, agora que vocês nasceram de novo, agora vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Sendo assim, você não pode tratar a sua esposa como o ímpio trata a esposa, com opressão, com a superioridade, com uma liderança opressora, maldosa. Não, vocês precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. É assim que vocês devem se relacionar. Isso deve afetar também o modo como vocês se relacionam como pais e filhos. Como pais e filhos. Percebe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está pegando este evangelho e dizendo: olha, o evangelho não é vivido apenas no dia do Senhor, no domingo, quando você vai lá e presta culto ao Senhor. A sua adoração não pode se resumir ao culto público, ao culto solene. Você precisa também cultuar a Deus de modo particular, no modo como você trata a sua esposa, no modo como você trata o seu marido, no modo como você educa os seus filhos, no modo como você se relaciona com os seus pais. E agora, nós vimos isso nos últimos domingos, né? E agora, por fim, Paulo vai trazer uma visão mais abrangente aqui para algo que fazia parte do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas. Sim, porque desde que o mundo é mundo, nós trabalhamos, é ou não é? Nós trabalhamos. Você que trabalha desde os 12, 14, 16, sabe bem disso, né? Você que já poderia ser aposentado, né? Porque já passou de 30 anos de serviço, ainda continua trabalhando, sabe que muitas vezes a gente tem a impressão de que a nossa vida se resume a trabalhar, é ou não é? Primeiro que a gente passa boa parte do nosso dia onde? No trabalho. Não é isso? A gente acorda cedo, vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, chega em casa, já morto e cansado, querendo ir para a cama, para ir dormir, para no outro dia fazer o quê? E trabalhar de novo. Consegue perceber como boa parte da nossa vida é trabalho? Podia ser mais fácil, né? Vocês sabem disso, né? No céu vai ter trabalho, pastor? Vai, com certeza vai. Porque Deus, trabalho não é... Aí alguém diz assim: quero conversar com Adão e Eva, chega lá, que inventou esse negócio de trabalho. Não, irmãos, quem inventou esse negócio de trabalho foi Deus. Deus deu trabalho a Adão quando o pecado ainda não existia, né? Se você achar que é fácil nomear todos os animais, tenta decorar só os nomes das espécies de passarinho que existe, só no Brasil. Você vai ver como não é um negócio fácil. Então o trabalho já existia, mas com certeza ele se tornou muito mais pesado, muito mais difícil, muito mais custoso. Só quem já passou, passa ou está passando por problemas no trabalho sabe como esse negócio é difícil. Lidar com gente ímpia, com gente impiedosa, com gente orgulhosa, interesseira, traidora. Lidar com as injustiças, lidar com a falta de reconhecimento pelo suor e trabalho que muitas vezes nós temos. Lidar com a arrogância, a soberba, a altivez de chefes e de autoridades que se acham deuses. É um negócio difícil. Mas o evangelho também deve estar aí presente. E é essa a ideia de Paulo, ao se voltar agora para essa relação entre aqueles que trabalham e aqueles que exercem liderança sobre os que trabalham. E nesse sentido, irmãos, todos nós estamos enquadrados aqui. Quer aqueles que ainda trabalham, a maioria, quer os que já estejam aposentados. Porque em algum sentido, ou nós prestamos serviço a alguém com o nosso produto, com o nosso serviço, com o nosso trabalho, ou nós usufruímos do serviço de alguém, exercendo essa liderança, exercendo essa chefia, né? Às vezes assim: pastor, mas só se aplica para mim aí a primeira parte, porque eu não sou chefe de ninguém. É sim, é sim. Você não só é chefe de ninguém, como muitas vezes, olha só, preste bem atenção como esse texto é atual e moderno. Como é triste muitas vezes ver gente que se diz crente, destratando
o ambulante, o vendedor, o motorista do ônibus, do Uber, o cobrador, o padeiro, a diarista. Como é triste ver a impiedade, a falta de amor, de compaixão, de misericórdia, o mau testemunho, irmãos. Percebe como esse texto se aplica a todos nós? Todos nós, num certo sentido, principalmente nesse mundo onde tudo ao nosso redor é basicamente produto e serviço, né? Produtos e serviços quais nós usufruímos. Nós tanto somos empregados quanto somos empregadores. Isso aqui, irmãos, não é um simples sermão, uma simples exposição de como você se comportar no seu trabalho. Aqui é Paulo nos apresentando, né, aquilo que nós chamamos da doutrina, da cosmovisão cristã, o modo como nós devemos enxergar o mundo e nos relacionarmos com tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, ele se volta, em primeiro lugar aqui, para os servos, para aqueles que trabalham, que exercem uma função. Sim, guardadas as devidas proporções, a coisa era um pouco diferente dos servos a quem ele está se referindo aqui e dos senhores, porque os servos aqui eram um contexto de escravidão, pastor. Sim, e aí vem lembra que eu falei hoje pela manhã, né, quando ímpios tentam interpretar a Bíblia e texto bíblico, né, muitas vezes até de forma um tanto desonesta, anacrônica, né, porque mesmo quem é ímpio, sabendo do contexto, não interpretaria dessa forma, né, mas tem gente que olha para esse texto aqui e vai dizer que Paulo é a favor da escravidão. Não sei quem já viu isso aí, porque Paulo é a favor da escravidão, né, porque vai falar lá sobre servos e senhores e não dá nenhuma exortação, etc. Faz parte de todo um contexto, irmãos, onde primeiro, a escravidão nesse período aqui, que de fato existia, não tem nada a ver, historicamente falando, com a escravidão que nós tivemos, por exemplo, no Brasil. Tem nada a ver. Então, não olhe, não enxergue dessa forma, mas sim, havia uma relação servil, de dependência e de domínio de escravos, de servos, e seus patrões, e seus empregados, e seus empregadores, digamos assim, né? Você tem uma noção? Muitos desses servos aqui é dentro de um contexto onde isso aqui não é necessariamente em um sistema de escravidão opressora e prisional, digamos assim, né? Como essa que estamos acostumados a ver ao longo da história mais moderna. Mas isso aqui mais se trata de um contexto no qual os servos, os escravos, eles prestavam um serviço no qual havia alguma recompensa ali. É por isso que inclusive no contexto aqui Paulo vai falar também sobre recompensa, não a que vem dos homens, mas a que vem de Deus. E aqui especificamente, talvez até esteja assim na sua Bíblia, Paulo está se referindo aos escravos ou aos servos domésticos. Estes eram quase como parte da família mesmo, irmãos. Alguém que estava ali há muito tempo e que dentro desse contexto prestava um serviço, né? Ajudando a dona de casa nos afazeres domésticos, nas atividades, nos trabalhos braçais, etc., né? Então Paulo vai se referir a estes também. Por quê? Porque assim como, olha só, Deus tem gente que exerce o papel como Senhor, não é? De liderança, de destaque, gente que tem condição financeira elevada. Deus também tem servos que são escravos, gente pobre, gente limitada financeiramente. E Paulo então começa se referindo a estes aqui, né? Depois de voltar-se para a relação familiar, o que não deixa de ser também familiar aqui dentro desse contexto, né, dos servos. Paulo se volta para os servos para dizer que estes deveriam então aplicar esse evangelho na vida comum deles. E aqui se repete o padrão que aparece na relação entre esposas e maridos, maridos e esposas, pais e filhos. E o padrão é como ao Senhor, como a Cristo.
Essa é a tese principal deste bloco do final do capítulo 5, início do capítulo 6. Quando Paulo tenta abrir a nossa cabeça e inculcar que tudo que nós iremos fazer, devemos fazer para o Senhor. Percebe como é essa a ideia do que nós chamamos de cosmovisão cristã, ou visão de mundo cristã? A ideia é que tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas, cada uma das suas áreas, deve ter Cristo presente ali. Tudo aquilo que nós fazemos faz parte do que Paulo vai chamar do nosso culto racional, apresentando a nós mesmos com tudo aquilo que somos em todas as áreas da nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não deveria ser diferente com aqueles que são servos, são escravos, que prestam serviço, que trabalham nas casas. Por mais que seja difícil o trabalho, por mais que até muitas vezes seja humilhante o trabalho, ele deve ser feito como se para o Senhor. Os irmãos conseguem perceber como isso muda toda a perspectiva? Como isso muda o modo como nós nos levantamos na segunda-feira? Porque o mundo idolatra a sexta-feira e não suporta a segunda. Existem os ditados, as músicas, as canções e o desejo, o anseio desenfreado que a sexta-feira chegue logo. E você sabe por quê, né? Todo mundo deseja, almeja que a sexta-feira chegue logo. Porque o trabalho é um peso, é um fardo. O trabalho é o que ele faz só porque não tem jeito. E se pudesse ele se livraria. O que parte de uma visão também equivocada, né, do que é a vida com Deus. Do que é a vida com Deus, do que é a vida com o Senhor. Então a sexta-feira é idolatrada por isso, né? Porque é o dia de comer, de beber, de encher a cara, de viver em prol da diversão, do entretenimento, do ócio, né? E a segunda-feira? Segunda-feira, por sua vez, é horrível. É o dia mundial do atestado médico. E eu queria muito, irmãos, queria muito poder dizer o seguinte: mas louvado seja Deus, que os atestados médicos falsos, desnecessários, só acontece entre os ímpios. Não tem nenhum crente na segunda-feira metendo atestado desnecessário, deixando de trabalhar quando poderia fazê-lo. Percebe como tudo se aplica a nós? Irmãos, vocês conseguem perceber como o nível de desonestidade, de roubalheira, de injustiça, de falcatruas seria extremamente menor no nosso país se na nação onde evangélicos cresce o número absurdamente, quase ultrapassando os católicos. E aí, se você juntar com os católicos que também se dizem cristãos, né? Que também se dizem cristãos, somos quantos por cento da população brasileira? Imagina se esse povo que se diz cristão, que se diz servir a Cristo, com a Escritura nas mãos, decidem trabalhar e fazer como se para o Senhor. Nós teríamos um outro contexto, diferente do qual nós temos hoje. É nesse sentido, então, que Paulo se volta para os trabalhadores, por isso se aplica a todos nós, e diz a eles: obedeçam ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. E aqui, irmãos, está por trás disso aqui, né, a doutrina e a compreensão de que toda a liderança que é posta na sua vida foi posta pelo próprio Deus. Não, pastor, você pode estar de brincadeira. Até aquele meu chefe lá, aquele meu supervisor, não pode ter sido Deus que botou ele lá, não. É mais fácil ter sido Satanás. Não, foi Deus, irmão. Foi Deus que colocou ele lá, dentre vários outros motivos, para aperfeiçoar a sua fé, para testar o seu caráter, para pôr em prova o seu testemunho, para lhe dar graça para ser sal e luz naquele lugar. E por mais que ele não mereça
a submissão, o respeito, a atenção e a obediência, é assim que o crente tem que agir e deve agir. Por isso Paulo diz: obedeça a vosso Senhor segundo a carne, isso com temor e tremor. Então o padrão aqui é o padrão que aparece para todas as nossas outras relações. Devemos fazer isso como se fazemos a Cristo. Veja, irmãos, Paulo não está romantizando a submissão. Paulo sabe o quanto alguns níveis de submissão são difíceis. Ou você acha que Paulo não tinha em mente que ele estava escrevendo para mulheres que são crentes, mas têm maridos ímpios? Você acha que Paulo não sabia quando ele disse: sejam submissos a vosso marido como ao Senhor? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia quando disse aos servos: sejam submissos aos vossos chefes, aos vossos patrões, aos vossos senhores, como a Cristo? Você acha que Paulo não sabia que tinha senhores ali e chefes, patrões que oprimem, que agem com um braço pesado, com injustiça, com crueldade? Você acha que Paulo não sabia disso, não? É claro que ele sabia. Mas chegou a hora de mostrarmos a Deus, ao mundo e a nós mesmos, se realmente nascemos de novo, se realmente somos novas criaturas, se realmente somos luz no mundo de trevas. É ali o lugar para fazermos a diferença. Talvez não exista lugar melhor do que você dar um bom testemunho, ser sal e luz, do que no seu trabalho. No lugar, no contexto, lá na universidade onde você está, lá na sua escola. No contexto onde é diferente aqui, né, nesse ambiente confortável que você está rodeado de crente, né? Num contexto onde você está rodeado de gente ímpia, que vive e anda segundo o curso deste mundo. É lá o lugar para dar bom testemunho, para não se contaminar, para não ser levado com os demais. Ah, pastor, mas olha só, rapaz, essa semana não, né? Esse é um assunto, é um tema que eu me interesso bastante, irmãos. Então a gente está sempre lendo, estudando, conversando com pessoas, e não é incomum, diante de determinados relatos de irmãos que trabalham em determinadas funções, em determinadas profissões, e dentro dessas profissões, em determinadas áreas, não é incomum eu ser realmente convencido que não tem como permanecer naquela área sem se corromper. Porque, tristemente, irmãos, algumas profissões e áreas no nosso país de trabalho, o pecado, o mal, a desonestidade está tão enraizada que ela se torna quase que obrigatória. Ela se torna quase que obrigatória. E aí, qual é a solução para o crente? Ele se corrompe? Não. Ele luta para ser sal e ser luz e fazer a diferença. Pastor, mas ele vai perder o emprego. É melhor entrar no céu com um olho só do que ser mandado com os dois olhos para o inferno. É melhor entrar no céu manco com um pé só, com uma mão só, do que ser mandado para o inferno com o corpo inteiro. Certa ocasião, diante de um belo testemunho de um amigo que era fiscal da Receita e crente, ou o negócio de, olha, se você pensa em fazer concurso para ser fiscal da Receita, você fortaleça bem sua vida com Deus, para que você permaneça crente lá. E aí, para resumir a história, diante de muitos fiscais da Receita que faz vista grossa, que faz de conta que não viu, que aceita suborno, diante de algo que é quase instaurado e a maioria faz, e algo normal de se fazer, ele, enquanto crente, decidiu fazer o quê? Agir como crente, entender que ele está ali para servir ao Senhor. Ele foi chamado por Deus
Deus deu um ministério a ele para servir naquele lugar onde ele estava. Lembra de Lutero dizendo ao sapateiro: faça um bom sapato aí. Não precisa ir servir lá na igreja necessariamente. Pregar, cantar, fazer parte do coral, ser presbítero e diácono. Sirva lá na sua sapataria. Faça o melhor sapato, venda por um preço justo. Sirva lá no seu trabalho como professor, como doméstica, como motorista, como vendedor, como ambulante. E faça para a glória de Deus. E aí o irmão decidiu fazer para a glória de Deus. Foi ameaçado de morte. Teve que pegar a família, ir correndo e se mudar. E foi realocado para uma outra função, em um outro setor, realocado pela própria Receita Federal. É o país, irmãos, onde a sociedade clama por justiça, por honestidade, por clareza, mas é um clamor hipócrita. É um clamor hipócrita. E sabe quem deveria estar fazendo diferença? Eu e você. Lá na empresa, lá na repartição, lá na instituição, lá no trabalho, lá na associação, no mundo. É isso que Paulo está tentando dizer ao Senhor, a estes servos. E ele continua dizendo no verso 5, acompanhem comigo. Olha, então obedeçam aos seus senhores e façam isso com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como a Cristo. Então, irmãos, a ideia é o seguinte: se eu me proponho a vender uma água, eu tenho que vender essa água para a glória de Deus. Logo, se eu tenho que vender essa água para a glória de Deus, como dizia Calvino, eu tenho que vender por um preço justo. A partir do momento em que eu vejo uma oportunidade boa de lucrar, um lucro exacerbado, exagerado, que oprime o comprador, eu estou em pecado, eu estou errando. A partir do momento que eu sei que tem uma água que é mais barata, porque ela é adulterada, e eu vou vender não só vou comprar, como vou vender pelo preço de uma original. Não, rapaz, mas todo mundo faz isso aí, não tem nem como fazer diferente. Então muda de ramo, peça demissão, saia do emprego, desista, arrume outra coisa para fazer. Qual é a outra solução que você quer que eu lhe diga? Fique lá e se corrompa? Qual é a outra opção a se dizer? Permaneça nesse trabalho, nessa função, nesse emprego, nesse cargo, e seja conivente com o erro, com a roubalheira, com a maldade, com a desonestidade. Que testemunho estaremos dando? Estaremos agradando a quem? A Deus ou a Satanás? A Cristo ou aos homens? Ou a nós mesmos? Perceba, irmãos, que visão um tanto até impactante e profunda que Paulo está trazendo aqui, de como estas pessoas deveriam, com que motivação, a ideia aqui é o seguinte, irmãos: com que motivação você acorda amanhã para trabalhar? O que Paulo está dizendo isso aqui é: olha, faça como ao Senhor. A sua motivação, ao sair da sua casa, tomar banho, trocar de roupa, pegar seu coletivo, seu transporte, ir trabalhar, fazer o que você faz, isso aqui se aplica a todos nós, isso aqui se aplica às irmãs que trabalham no árduo e doloroso trabalho doméstico, diário, cansativo, não reconhecido, não remunerado, né? Isso vale para todos nós que desenvolvemos algum trabalho. Isso vale para os irmãos que estudam, que não deixa de ser um tipo de trabalho, né? É tanto que quando a gente coloca lá na profissão, não quer que seja, coloca lá estudante, né? E quem estuda de verdade mesmo sabe o quanto esse é um negócio trabalhoso. Então a ideia é que tudo que nós iremos fazer, irmãos, devemos fazer com a motivação de fazer para Deus, para o Senhor. É isso, inclusive, que a teologia chama do culto particular, do culto individual que nós prestamos a Deus. Irmãos, como as nossas igrejas evangélicas, e nós devemos nos enquadrar dentro delas para rogar a Deus perdão e misericórdia. Como as nossas igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que no domingo
louvam a Deus, adoram ao Senhor, levanta os olhos, fecha as mãos, canta, pula, roda, profetiza, fala línguas, e na segunda-feira segue dando um péssimo testemunho no local de trabalho. Um péssimo testemunho. No modo como tratam as pessoas, no modo como se relacionam uns com os outros, ao ponto de não ser raro, quando alguém sabe que a pessoa é crente, diz assim: rapaz, fulano de tal é crente, misericórdia. Rapaz, ser crente como esse crente aí. Então Paulo se volta para os irmãos aqui para mostrar que a motivação principal deve ser Cristo, deve ser o Senhor. Não sirva como a homens, mas sirva a Deus. Irmãos, olha só que impactante isso aqui que Paulo vai dizer agora nos versos 6 e 7. E quando for servir, sirva como a Deus. E quando for servir, diz Paulo, não sirva à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Aqui é aquela cena, né? É aquela cena dos empregados. Já passou da hora do almoço, são 2:30 da tarde, você já roubou meia hora do seu patrão. A expressão é essa aqui mesmo, você já roubou meia hora, que você devia ter voltado 2, né? 14 horas, às 2:30 você ainda está lá. Aí o chefe vai entrando na empresa, opa, todo mundo corre, se arruma, vamos trabalhar, o chefe chegou. É aquela cena do chefe chegou. Já imaginou a cena do chefe chegou? O chefe chegou significa, vamos voltar a trabalhar, vamos mostrar serviço, vamos fazer de conta que a gente está aqui fazendo alguma coisa, né? É essa a ilustração aqui, Paulo dizendo, não, irmãos, não, vocês não podem agir assim. Se quando o Senhor, o patrão dá as costas, todo mundo se deita, você precisa continuar trabalhando, precisa continuar fazendo a sua função, cumprindo aquilo que você foi vocacionado, chamado, ou aquilo que você precisa fazer. Porque, e aqui vem um conceito que ele é bem abrangente também, né, para todos nós, porque nós não podemos fazer para sermos vistos pelos homens. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é: não busque o reconhecimento das pessoas. Se a gente fosse abrir aqui o microfone para pessoas darem testemunhos e relatos do quanto já se sentiram desvalorizadas no seu trabalho, a gente ia passar a noite aqui, né? Como é ruim, né, irmãos? Não ter o trabalho reconhecido. É um negócio ruim, eu admito, eu sei disso. Como é ruim você se esforçar, correr, trabalhar. Isso vale para as irmãs que cuidam da casa, vale para você que é funcionário CLT, você que é funcionário público, você que é empresário, empregado. Como é ruim você se esforçar, correr atrás e chega lá o indivíduo que, além de não reconhecer, ele ainda reclama, né? Sabe qual é a solução para isso, irmãos? Aliás, você sabe qual é a solução para não nos decepcionarmos diante da falta de reconhecimento das pessoas? Eu vou lhe dar a dica, anota aí. Porque isso é algo que gera muita frustração, tristeza, angústia, afastamento entre as relações. Porque nós esperamos reconhecimento. Todos nós gostamos de um elogio, um tapinha nas costas, um sorriso, um muito obrigado, um abraço. Todos nós gostamos disso. E eu tenho dito isso aqui que não tem problema nenhum nós fazermos isso uns para com os outros, né? Mas você sabe qual é a solução para você não se decepcionar mais com isso? Não espere nada dos homens. Não espere nada das pessoas. Ou melhor ainda, não faça nada tendo como objetivo principal agradar a homens. Percebe que é exatamente isso que Paulo diz que deve fazer, inclusive a esposa para o marido e o marido para a esposa? Olha, seja submissa ao seu marido, não por causa dele, porque talvez de fato ele não mereça, mas como ao Senhor. Marido, ame a sua esposa,
Não porque ela merece também, mas você vai fazer isso como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam aos seus pais. E muitas vezes o pai pode ser injusto, certamente errará, mas obedeça, mas não com a motivação de agradar o pai, de querer o elogio. Faça como se para o Senhor. Irmãos, como teríamos bem menos problemas nas nossas vidas se nós aplicarmos esse princípio bíblico, se nós aplicássemos esse princípio bíblico às nossas vidas de um modo geral. Fazermos tudo como se para o Senhor. E é isso que Paulo diz aqui, né, a estes servos. A estes servos. Não sirva à vista. A ideia aqui também é o seguinte, né? Não obedeça só quando quem supervisiona está olhando, não é? Por trás disso aqui está. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando só está você e Deus? Quem é você quando não há supervisão? Qual é o seu nível de obediência quando não há gente olhando? É essa visão que Paulo tenta incutir na cabeça dos irmãos de Efésios e também a nós. Porque nós devemos fazer como se para o Senhor. E este Senhor, Ele é o chefe, Ele é o patrão, Ele é o Senhor que está ali em todo o tempo ao seu lado. Ele é aquele que não dá as costas jamais. É a esse que nós devemos temer, mais ainda, inclusive, que as nossas lideranças postas pelo próprio Deus. Faça como o Senhor, faça de coração, faça de boa vontade, sirva de boa vontade, como ao Senhor, repete Paulo uma vez mais, e não aos homens. E a recompensa, pastor? Espere em Deus, espere no Senhor. Não, eu não estou dizendo que se você se acha um profissional muito capacitado para receber mais do que você está recebendo e ser bem valorizado, que você deve permanecer lá naquele emprego michuruca que está lhe pagando uma mixaria. A ideia aqui não é essa não. Busque sempre o melhor, faça com excelência. Se tiver uma proposta melhor de emprego, alguém que valorize mais o seu trabalho, que lhe pague mais, vá para lá. Mas enquanto estiver aqui ou ali, ganhando pouco, ganhando muito, sendo muito valorizado ou sendo desvalorizado pelos homens, faça como se para o Senhor. Faça do seu trabalho, do seu ofício, da sua função, da sua profissão, um culto a Deus. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho puro e simples, real, verdadeiro, maduro, enraizado. E não essa capa de evangelicalismo superficial que nós temos nos nossos dias. É desse tipo de crente que o nosso país está precisando, irmãos. É essa diferença que crente com esse nível de maturidade de ação vai de fato fazer nesse país. É desse tipo de gente que as empresas em Itabuna precisam, que os órgãos públicos e federais precisam. E estamos lá enquanto crentes, irmãos. Que diferença temos feito? Que testemunho temos dado? Espere em Deus, espere a recompensa do Senhor, sabendo que a recompensa e a retribuição vem dele. Olha só o que Paulo diz no verso 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, né? E aqui Paulo abrange, né, para a vida comum geral, né? É por isso que eu olho para esse texto não apenas como um recado, né, aos empregados e aos empregadores, mas abrange-se para todos nós, dentro da motivação com a qual nós fazemos tudo aquilo que fazemos. Então Paulo agora se volta para aqueles que têm a oportunidade de exercer a liderança, a chefia, de serem senhores, não é? De terem servos, de terem empregados. E dentro disso aqui também se enquadra o povo de Deus. Diante daqueles que Deus tem dado a graça de serem
chefes, coordenadores, supervisores, gerentes, que tem pessoas abaixo de você, as quais você vai liderar, de empresários, grandes empresários, pequenos empresários, microempresários, o empresáriozinho que vende água no semáforo, né? Dos quais os seus clientes são aqueles com quem ele vai se relacionar diretamente, né? Então a palavra também se volta para estes, e Paulo diz assim: e vós, de igual modo, procedei para com eles. Que modo procedei para com eles? Da mesma forma, faça como se para o Senhor. Lidere, coordene, gerencie, olhe para aqueles que estão sob a sua responsabilidade e trate-os, cuide deles como ao Senhor. Sim, Paulo sabia que tinha gente que fazia isso com opressão, com ameaça, com castigos. E aqui Paulo está dizendo, não é saudável que seja assim também. Faça também como se fosse para o Senhor. E vós, senhores, diz o verso 9, acompanhe comigo, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. As ameaças aqui podem representar toda e qualquer ação ou atitude daquele que olha para aqueles que estão ali para prestar-lhe serviço, oferecer-lhe serviço ou produto, de modo vil, de modo mau, de modo maldoso, opressor. Não é saudável que seja assim, irmãos. Não é plausível que seja assim. Precisamos, olha só, é triste ver muitas vezes quando o ímpio é mais educado que o crente. Pastor, o que é que tem a ver educação com espiritualidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a educação, uma abordagem educada, uma fala educada, um pedido educado, está por trás dele características como domínio próprio, amor, compaixão, misericórdia, atenção, afeto, com o qual nós devemos ter ao olhar para as pessoas, ao nos relacionarmos uns com os outros. Isso vale para o modo como nós tratamos o gari que pega o nosso lixo. Isso vale para o modo como nós tratamos a doméstica que vai na nossa casa uma vez na semana, uma vez no mês, ou está lá todos os dias. Isso se aplica ao vendedor ambulante que nós encontramos na rua. Quem olha, irmãos, com superioridade, por ser o chefe, por ser o senhor, por ter mais dinheiro, por ter mais estudo, por ter mais status, é o ímpio, irmãos. Isso é uma visão ímpia de mundo. É uma visão equivocada do modo como devemos olhar uns para com os outros. Por isso Paulo continua dizendo no verso 9: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com ele, deixando as ameaças, olha só, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Não sei se você está percebendo o que Paulo está fazendo aqui, mas o que Paulo está dizendo aqui é, olha só, você aí que é senhor de escravo, você aí que tem 300 servos, que mora aqui na cidade de Éfeso, que eu conheço você, tem 300 servos, deixa eu dizer uma coisa a você, viu? Diante de Deus, diante dos homens, você até pode ser alguma coisa. As pessoas até podem olhar para você com grande prestígio. Olha lá que grande empresário que ele é. Olha lá o currículo que ele tem, é pós-doutor. Olha lá, é o vice-prefeito da cidade, é o presidente da república. Olha, é o homem mais rico de não sei onde. Isso é uma coisa que é para nós, irmãos, aqui, que nos apegamos a coisas pueris, passageiras. E o que Paulo está dizendo é, mas deixa eu lembrar uma coisa a você. Diante de Deus, meu jovem, você e seu servo aí é a mesma coisa. As pessoas podem até olhar para você, e é por isso que você tem esse nariz em pé aí, mas olha, diante de Deus, você e o servo que limpa seu vaso sanitário, está no mesmo patamar. Igualzinho. Principalmente se os dois forem crentes. Aliás, isso aqui também é uma bela lição bíblica, né, para mostrar que
Isso é o que acontece e continua acontecendo, né, irmãos? Tem gente crente que vai morar no céu, que, como diz a história, não sabe fazer um ó com um copo, vai viver com menos de um salário mínimo a vida toda, passar necessidade, dificuldades, muitas vezes fome, mas crente vai morar no céu. Junto com um indivíduo que nunca passou uma dificuldade na vida, que teve oportunidade de acesso às melhores oportunidades, e que teve muito dinheiro, que viveu muito bem. Os dois vão para o céu, para o mesmo lugar, diante dos mesmos privilégios, alcançados pela mesma bênção, até porque estavam na mesma condição, mortos em seus delitos e pecados. E agora, quando se converte? Isso aí é algo para nós que fazemos, irmãos. Nós é que temos as cadeiras especiais para sentar as pessoas importantes. Nós é que damos valor, muitas vezes exacerbado, exagerado, impiedoso, bajulador, a quem tem muito cargo, muito prestígio, muito conhecimento. Rapaz, diante de Deus, somos todos miseráveis pecadores, alcançados pela graça de Deus, no caso dos crentes. E o que Paulo está dizendo é, inclusive, vocês deveriam olhar uns para com os outros da mesma forma, da mesma maneira. São apenas condições diferentes que Deus deu a cada um. Mas pastor, como explicar que um servo de Deus vai passar a vida toda tendo dificuldade financeira, enquanto o outro vai ter uma vida abastada e rica a vida toda? Mas o ponto aqui não é explicar nem justificar, apesar de que muitas coisas explicam aí, né? Mas o ponto é, Deus tem povo e tem gente de todo lugar, com todas as faixas etárias, de todas as condições sociais, e todos deveriam olhar uns para com os outros de igual modo, de igual forma. Por isso que Paulo diz, sabendo que o Senhor, da mesma forma que é Senhor seu, é Senhor dele. Ou seja, todos nós somos o quê? Servos. Todos nós somos escravos, meros servos, porque Senhor mesmo só existe um, que é Deus. Então, Paulo conclui dizendo no verso 9, que o Senhor, esse Deus, é tanto o Senhor dele, quanto Senhor nosso. E ele conclui, né, com aquela frase famosa, né, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muitas vezes essa frase aqui é usada de modo equivocado, né, para se referir à salvação, não é? A salvação, que Deus não faz acepção de pessoas, né, no sentido de que, olha, Ele está disposto a salvar todo mundo, a salvar todos, né? Mas o contexto aqui não é de salvação, né? Paulo não está falando de salvação, Paulo está falando dessas relações que nós temos uns com os outros e o modo como devemos servir ao Senhor. E a mensagem aqui, que inclusive vale para tudo aquilo que ele disse anteriormente, é que todos somos servos diante de Deus, apenas com funções diferentes. Uns foram chamados para serem empregados, outros foram chamados para ser patrões. Uns foram chamados para ser filhos, outros para serem pais. Uns foram chamados para ser homens e liderar, outros foram chamados para ser mulheres e serem submissas. Mas todos são servos e devem fazer tudo como se para o Senhor. Que você possa lá no seu trabalho, amanhã, acordar com um vigor diferente. Eu sei que às vezes cansa a rotina, a dificuldade, a luta, a falta de reconhecimento, o salário baixo, as dificuldades financeiras. Eu sei o quanto muitas vezes isso não nos motiva de acordar na segunda-feira e trabalhar. Eu sei disso. Mas tente acordar com uma perspectiva diferente. De que você acordou num dia para servir ao Senhor. Quase que respondendo assim, por onde é que você está indo? E você já fardado, e você diz assim, vou servir ao Senhor. Estou indo servir ao Senhor. Na igreja? Não, lá no trabalho. Lá na minha empresa. Lá na minha casa, cuidando da casa, lavando prato, varrendo, cuidando de menino, de criança, cuidando do meu neto. Não, lá nos meus estudos, na faculdade, do trabalho que eu tenho para fazer, na prova que eu tenho para fazer amanhã. Que as nossas vidas, irmãos, seja de fato um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que nós possamos viver este evangelho genuíno e verdadeiro em tudo nas nossas vidas. Que não tenhamos uma vida religiosa, um cristianismo superficial, de capa,
mas que possamos de fato mostrar como fomos transformados, mudados, e como isso impactou toda a nossa vida. E assim certamente seremos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo que tanto precisa, nesse mundo que tanto carece deste evangelho e desta verdade. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos, e nos ajude a colocarmos em prática a sua palavra para a glória dele mesmo. Vamos ficar de pé e vamos orar, rogando assim ao Senhor a sua bênção e encerrando também este tempo de culto ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo teu evangelho, tão impactante, tão transformador. Ó Deus, que nos lembra do que simboliza e do que representa a tua salvação operada em nós. Do que representa, Deus, o impacto que representa a conversão, a regeneração do Senhor em nossos corações, nas nossas mentes e na nossa vida. Ó Deus, ajuda o teu povo, Deus. Ajuda o teu povo a dar bom testemunho do Senhor. Ajuda o teu povo a viver esse evangelho de fato e de verdade, onde quer que estejamos, no nosso bom testemunho, nas nossas palavras e nas nossas ações. Ó Deus, rogamos ao Senhor pela tua igreja, Deus, diante de dias difíceis, onde o teu povo é perseguido, onde aqueles que decidem permanecer fiéis, mantendo a ética, a moralidade e a honestidade que emana da tua palavra e dos teus ensinamentos, são perseguidos, são oprimidos, são ridicularizados, são prejudicados. Protege o teu povo, guarda a tua igreja, Deus. Desperte aqueles que precisam acordar para dar bom testemunho, onde quer que estejam, em suas casas, no seu trabalho, na universidade, na escola, nas relações interpessoais, Deus. Que sejamos um reflexo do teu amor, da tua graça, da tua bondade, Deus. Dar-nos esse crescimento espiritual como igreja presbiteriana em Itabuna, Deus. Que possamos viver este evangelho, pregar este evangelho e ver, Deus, a tua ação por meio do teu Espírito através desse evangelho, Deus. Rogamos essas bênçãos a ti, pedindo que o Senhor nos abençoe durante essa semana, Deus, na rotina do trabalho, na lida diária no lar, nas relações interpessoais. Que o Senhor guarde e proteja os teus filhos. Acampa os teus anjos, Deus, ao redor daqueles que o temem e os livra, Senhor. Ó Deus, cuide dos enfermos, traga ânimo aos desanimados, ampare, Senhor, aqueles que estão distantes do Senhor. Tenha misericórdia dos irmãos que passam por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja amparando e cuidando de cada um. E agora, Deus, rogamos que o Senhor nos despeça com a tua bênção e a tua paz, a qual tanto carecemos e precisamos diariamente. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.